Vamos lá, aos poucos nós vamos retomando. Enquanto isso, nós estamos fazendo uma conexão aqui para ver se a gente consegue uma conexão um pouco melhor com todos, tá bom? Aguardem um pouquinho aí. Vamos lá. Gente, estamos retomando aqui aos poucos. Mestre, enquanto isso, as pessoas estão entrando aí. Eu vou tentar essa conexão também pelo Instagram, para a gente ver se a gente consegue a transmissão por aqui, tá? No Instagram tem uma... Deixa eu ver que ferramenta que a gente pode usar aqui do Instagram para fazer essa transmissão. Vamos ver. Estão todos ouvindo a gente aí? Eu queria que vocês dissessem se o som melhorou, se está dando para ouvir o mestre. Por favor, façam comentários aí para a gente interagir. Comentem, por favor, se vocês estão ouvindo o som. Melhorou? Vamos ver, vamos ver se o pessoal dá uma posição para a gente. Ah, agora estão dizendo que sim, mestre. Então, Legal. ok, agora sim. Fernanda está dizendo que está ok, está assistindo, ótimo. Perfeito, vamos ver se dá para a gente continuar por aqui. Então, eu vou colocar o vídeo, mestre, que nós falamos Certo. para a galera assistir. E vamos ver, eu espero que a internet não nos derrube novamente, né, mestre? Porque senão não dá. Então tá bom, já. Galera, vamos curtir esse vídeo aí. É um vídeo também surpresa, o mestre não sabia ainda, mas daqui a pouco ele vai fazer o comentário a respeito do vídeo. E vamos ver, eu espero que a internet não nos... Perfeito, mestre. Agora tá rodando o jogo. Tá bonito. No celular o senhor consegue olhar também, mestre? Eu estou vendo aqui. Grande mestre Cobra Mansa. Ah, é. O senhor vai comentar sobre esse jogo aí, mestre. Quero saber o que aconteceu nesse jogo aí, mestre. Aonde foi? Quais são os detalhes desse jogo? Vamos lá, peraí. Deu uma travada de novo. Tá rodando, tá rodando. Mestre Zequinha Almeida assistindo também, Jaime Benedito, Léo Lopes, Maravilha. Ruth Aquarela, Vaguinho, Vaguinho de Piracicaba contra Mestre Mas, Vaguinho,
Luiz Fernando Só gente Siqueira, boa, mestre Zequinha, grande mestre Zequinha. Léo, contra mestre Léo, né? contra Mestre Léo. Contra mestre Léo. Bonito trabalho de capoeira Angola aí no interior de São Paulo. Muito bom. Com certeza. Essa galera boa, de qualquer forma, todos nós temos uma conexão, né? Seja ela na capoeira, enfim, nas coisas que a gente faz. E aí tá esse jogo bonito Uhum. aí, hein, mestre? Maravilha. Ele. Esse jogo foi aqui. Pera aí, Esse mestre, que jogo eu foi já aqui. vou. Assim que ele encerrar, aí o senhor Ah, começa a falar sobre ele. Eu acho que o pessoal tá curioso para ver. Ruth Aquarela, tá melhor, Ruth, obrigado. Jaime Benedito também dizendo que tá legal. Epoque Odé, Caiodé também tá dizendo que tá legal. O som tá bom para vocês aí? Tivemos um probleminha inicial aqui, mas já corrigimos. Estamos aí de volta com esse jogo do mestre Roxinho, mestre Cobra Mansa. O mestre Roxinho vai comentar sobre esse jogo dentro de alguns instantes, assim que ele acabar. Esse piso de madeira é um piso excelente, né, mestre? é. Aqui é muito comum isso, muito comum o piso de madeira. Em espaços de atividade física, né? Muito legal. E esse piso de madeira ele é um piso, além de ser aconchegante, né, em regiões que são frias, né? Esse jogo é aí na Austrália, mestre? Esse jogo é aqui em Sydney, em 2018. A gente trouxe o mestre Cobra Mansa para participar da Conferência Afro-Brasileira aqui com a gente. E aí foi a última roda do evento, né? Isso que eu acho que foi a última roda. O mestre Augusto Januário ali sentado, olhando se está tudo certo. Com certeza, com certeza. E o Jaime Benedicto é o que tá tocando bunda ali. Ele tá agora assistindo ele mesmo. Sim. Gente, acabou o jogo. Mestre Roxinho tá aí novamente conosco. Mestre, o jogo acabou, foi um jogão, né? Eu, na verdade, o senhor sabe, né? Eu tô sempre acompanhando, vendo os vídeos, etc. E eu selecionei porque eu achei esse, além de ser um jogão de dois mestres renomados, respeitados na capoeiragem, né? Além de ser fazer parte desse trabalho também que ajuda as comunidades carentes nesse sentido aí do trabalho do senhor da sociocultural da capoeira, né? E esse trabalho também digno que o Cobra Mansa faz como embaixador da capoeira pelo mundo, eu achei importante registrar esse momento aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse jogo agora, mestre, sem o som dos birimbaus. Olha, foi um jogo muito bonito, muito respeitoso também. Acredito que um jogo de muito aprendizado, principalmente para mim, né? O mestre Cobra Mansa é um marco, assim, uma figura de uma capoeira que me reverencia muito, né? Eu observo ele como um dos grandes angoleiros aí da atualidade já há muito tempo.
E foi uma coisa muito bonita trazer ele para a Austrália para contribuir aqui com a Capoeira Angola da Austrália, que é uma capoeira Angola muito jovem, e ter ele aqui como essa referência foi muito importante, né? Ele é muito rápido, né? Ele é muito ligeiro, ele é muito malicioso, então ele exige uma percepção mais rápida, ele exige que você esteja alerta para qualquer coisa a cada segundo, né? Então, para mim foi um jogo muito interessante nesse sentido de que, mas ele tem um controle de corpo muito bom também, né? Então ele tem um controle muito bom de corpo e ele gosta que o capoeirista jogue com ele, né? Então eu me senti à vontade de jogar e, claro, né, apresentando ali também o meu respeito sobre a história dele na capoeira, sobre o tempo dele de vida, né, ser um mestre mais velho que eu e tal. Tem todo um. Mas o homem é perigoso, então. Mestre, no caso dele ali, você nunca sabe da onde que vem o golpe, né? Porque O homem é perigoso, parece né? que ele Então, tem quatro mãos, quatro braços e quatro pernas, né? Porque você. rapaz, eu digo o dobro. Eu digo o dobro. Ele tem umas 8 pernas ali que o negócio sai rapidamente, você nem vê de onde. Ele se multiplica, né, mestre? E realmente. Mas, Mestre, eu quero mas foi registrar a eu sou presença muito do grato. contramestre Toicinho, que o senhor conhece muito bem. Toicinho, grande Toicinho. Gege Pogi, deve ser a mestra Gege, né? Mestra A GG, mestra essa Gege, aí é, é, ó, a mestra coração, Gege, aí seja é bem-vinda. O Antônio mestra Carlos GG. Rodrigues, da Capoeira Carvoeiro, de São Legal. Sebastião, mestre, São também presente. Sebastião. São Bom, agora Sebastião. fala um pouquinho dessas pessoas aí, então, da mestra Gege, Toicinho, Carvoeiro, e tem mais gente aí também, Rodrigo Rasta, enfim, Léo Lopes, Obá Bandauê, por aí vai. Legal. Olha, são pessoas especiais, todos com pessoas com trabalhos interessantíssimos dentro da capoeira. O mestre Carvoeiro eu tive recentemente em São Sebastião, no final do ano passado, né? Falar assim, especialmente da mestra GG, eu não tenho nem palavras, porque é uma referência muito forte para mim, dentro da capoeira também, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração, né, por ser essa mulher que ela é na capoeira, essa referência, é uma pessoa que, né, encarou voltar para o Brasil, estando nos Estados Unidos, com 2 crianças, sozinha, e estava na capoeira, né, e hoje é essa referência dentro da capoeira na cidade de Valença, que eu digo que ela agora é a prefeita de Valença, né, a pessoa que chegou, Ela que disse para que manda lá em chegou em tudo, mestre, Valença, agora. com muito respeito a todos, ela desenvolve um trabalho incrível com crianças e adolescentes em comunidades quilombolas também, dentro de Valença. Então, falar da mestra GG é sempre um prazer, porque ela, a cada presença, ela sempre ensina, ela sempre é muito humilde, muito pé no chão. Eu tenho um carinho e respeito, né? O Léo Lopes, eu conheço o Léo Lopes também há um bom tempo, né? Aluno do mestre Topete, que é um amigo também de muito tempo. Eu recentemente fiz uma surpresa ao Léo Lopes, que ele estava fazendo um evento, e eu estava em São Paulo, indo para Lins de carro, eu decidi parar no evento do Léo Lopes, porque ele é uma figura que traz um trabalho muito sério, né? E aí eu gosto de prestigiar essas pessoas, né? Ele com a companheira dele, né? E agora com a criança, também tem um trabalho com jovens, muito legal, né? A Sarita é uma querida, uma amiga, uma irmã, uma querida que eu gosto também, cantora famosa já, tem um trabalho legal com criança, com capoeira, né? Então, e aí o Tocinho traz esse legado
da pintura do birimbau aí no resgate, né? Da pintura do birimbau do mestre Valdemar, ele faz essas pinturas interessantes. E né, a capoeira dá essas qualidades, essas especiarias para as pessoas, que eu acho muito interessante isso. Então, é muito bom. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade de estar aí assistindo. A mestra Gege colocou um monte de coraçãozinho, mestre. Falou que ela que admira o senhor. Mas, na verdade, é que todos nós, de alguma forma, nos respeitamos e reconhecemos uns aos outros como pessoas que, de alguma forma, têm alguma coisa que acrescente na vida, né? Algo que seja Com bom para certeza, todos, né? Para a comunidade. Mesmo que a com certeza. pessoa, às vezes, ache que nada tem para oferecer, tem muito a oferecer e essas pessoas, a gente sabe que são pessoas que trazem sempre uma riqueza de cultura, de amizade e tudo mais. O mestre Topete, né, o Léo, a galera toda deles lá, né, são pessoas humildes, legais, gente fina, façam um super trabalho. Mestre, Sim, só para tentar não esquecer ninguém aqui, o David Pigmeu Araújo, falei do Reinaldo, Toicinho já falei, Jaime Benedito, Léo, todas as Jorge. pessoas que de alguma forma queiram participar fazendo uma pergunta para o mestre, é, eu acho que eles podem fazer uma pergunta, né, mestre? Eu vou, Pode, ficar à vontade. enquanto eles pensam numa pergunta, eu vou pedir para o senhor, se o senhor quiser tomar um copo com água, alguma coisa, e eu vou colocar uma musiquinha de capoeira de fundo aqui para tornar o ambiente mais agradável enquanto a galera vai pensando numa pergunta para fazer para o senhor. Tá bom, eu volto em segundos. Isso, eu vou colocar uma musiquinha enquanto o senhor toma uma água. Então, galera, o mestre foi beber uma água ali e eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui porque a gente merece, né? Vamos lá. Paranauê. Vamos colocar Mestre Traíra aí para enriquecer a nossa live, tá? Peço para que vocês permaneçam aí um pouquinho mais, que o mestre foi ali beber uma água e já volta, tá bom? Galera, um minutinho mais que o mestre já está voltando, ele está ali tomando uma aguinha, porque ninguém é de ferro. Enquanto isso, vocês estão escutando aí Mestre Traíra. Um agradecimento a todos vocês pela presença. E vamos ver se começam a fazer as perguntas aqui, mas vamos pegar leve com o mestre, pelo amor de Deus, né? Não vão castigar o mestre com pergunta difícil, né? Então vamos lá, vamos ver se essas perguntas chegaram. Apesar que tá bonito, o mestre tá aí. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que vocês eventualmente já tenham feito pro mestre. Um instantinho. Mestre, eu vou retornar o senhor aí na tela. Estamos de volta, mestre. Pronto. Estamos de volta. Vamos ver se eles agora pensaram em alguma pergunta para fazer para o senhor. Vamos lá. Galera, cadê as perguntas para o mestre? Vamos
se alguém escreveu alguma coisa, mestre. Eu acho que o pessoal está com preguiça de escrever, viu, mestre? Vamos lá, fazer É, né? perguntas para o mestre. Pode fazer pergunta para o mestre. Ô, mestre, uma pergunta boa para o senhor responder seria quais os números Tá. que vão dar na Mega Sena nessa semana? Ixi! Nossa, aí. Aí é mais difícil. Começou com uma pergunta muito difícil. É, A mestra Gege pergunta assim, mestre: tá frio na Austrália? Ah, isso não é pergunta que se faça, mestra. Tem que perguntar coisa difícil. Diga, mestre. tá frio. Tá frio sim. Tá frio. Eu tô vendo que o senhor tá É, tá com esse chegando. capote até aqui. Tá chegando o frio. É, Vamos lá, vamos mandar mais perguntas aí pro mestre. hum, gente, Mas tá é, frio aí. Vamos lá, galera. Vamos tá às frio. perguntas. Mestre, além da. Mas isso é uma informação que o senhor complementa, né? Além do projeto Bantu, que o senhor tem, que não é só na Austrália, também envolve os refugiados da Filipinas, né? Das Filipinas e também de alguns outros países ali daquela região, né? O senhor tem também um braço na Bahia, né? O senhor tem um espaço Hum. na Bahia, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse espaço, que inclusive o senhor já me convidou para ir, mas ainda não tive tempo de encontrar o senhor lá e a gente passar uma temporada juntos. Sim. Ó, o projeto Banto hoje ele atua aqui na Austrália, né, em Sydney, com refugiados, né? Nas Filipinas, a gente não trabalha com refugiados, a gente trabalha com jovens em situações de rua, jovens em conflitos com a lei e jovens vítimas de tráfico de pessoas, né? Então, na pessoa do Jaime, né, que é um aluno meu e capacitado para trabalhar com crianças e adolescentes também por mim, ele que desenvolve esse trabalho nas Filipinas. O espaço no Brasil é um sonho realizado, é um sonho realizado porque eu saí lá de Mar Grande, ainda criança, e de uma forma não muito agradável, né? E eu sempre quis retornar a Mar Grande. Então eu consegui fazer a minha casa, e aí logo depois eu imaginei que já era o momento de construir o espaço do projeto também lá e devolver para a comunidade de uma forma muito plausível com o trabalho social. Então o espaço foi construído e inaugurado essa semana, em janeiro desse ano, né? Muito legal, com um simpósio, que é o simpósio Ginga Socioeducativa. Tinha bastante gente, inclusive a mestra GG estava presente como uma das convidadas, a Sara também estava lá. E a gente está ainda para construir o banheiro, construir a cozinha, essas coisas, né? Que vai ser agora o próximo passo. Mas os passos já está fazendo algumas coisas, como por exemplo, a gente fez a doação de cestas básicas agora para a comunidade e o processo segue. Então, estou muito feliz desse trabalho, né, na ilha. O projeto Banto hoje está também começando a atuar na Carolina do Norte com jovens afro-americanos e, consequentemente, com refugiados. Né? Então, a gente segue com esse processo de socioeducação através da capoeira, né? Não no intuito de querer ter milhões de alunos ou em busca de condições financeiras, e sim numa
condição de formação e de capacitação de jovens pelo mundo, dando a eles possibilidades, né, de se fortalecer através da capoeira Angola e de se capacitar quanto pessoa também através dos ensinamentos da capoeira Angola. Entendi, mestre. Vou pedir um pouco licença para o senhor aqui para registrar Sim. a presença do Rafael Souza, que o senhor conhece muito bem. Rafaelzinho. Ah, joia, Rafa. Mestre Limãozinho, presente aí, dando um alô pra gente. Grande mestre Novamente. Limãozinho. Mestre Célio do Rio de Janeiro. Grande mestre Célio. Aí, olha, só gente boa. Só gente Rapaz, eu boa tô prestigiando o aqui, senhor. Sérgio, só gente boa. Sérgio Burian, desculpe se eu não pronunciei o nome correto de vocês. E uma pergunta, Sérgio Burrian. o contramestre Léo Lopes pergunta para o senhor, mestre, se o senhor pode contar um pouco para a gente da história do senhor com o mestre Virgílio, o período do seu início da capoeira e das rodas que marcaram a Jaqueira do Carneiro. Joia. Mestre Sérgio Burrian, lá de Caraguatatuba. É, olha, é, minha vivência na Jaqueira do Carneiro foi muito interessante, porque tinha um celeiro de bambas ali, né? Na Fazenda Grande do Retiro, mais precisamente, que visitava o mestre Vigílio. E aí tinha visitas que era dias normais e tinha visitas que era só aos domingos na roda de capoeira. Então eu terminei tendo a possibilidade de conhecer grandes capoeiristas, grandes mestres, né? E o qual eu sou muito grato. Era uma capoeira Angola muito dura, muito segura, porque as visitas eram de gente muito bamba de capoeira, né? Então, por exemplo, eu tive, né, a oportunidade de conhecer o Paulo Limão, Paulo do Limão, né? Que é, se eu não me engano, o tio do mestre Limãozinho, né? Que visitou a roda do mestre Vigílio, o próprio mestre Caissara, o mestre Canjiquinha, mestre Valdemar, né? Paulo dos Anjos, e Antônio Eloy Caçarangongo, Diogo, grandes capoeiristas frequentou aquela roda. A minha vivência com o mestre Vigílio foi uma vivência muito rica, né? Muito interessante, porque eu tinha duas coisas para conviver, né? Eu tinha convivência com ele no dia a dia da serralheria e tinha com ele também o dia a dia da capoeira. Então eu cresci ali aprendendo a capoeira, a serralheria, a musicalidade do mestre, e aquilo era muito interessante porque o mestre é uma figura muito fechada, ele é muito fechado pelo tempo de vida dele, a coisa toda. Então, talvez se eu não tivesse tão próximo ali, tido o papel de filho dele ali, tá ali, eu não teria acesso a tanta informação que eu tive, porque ele é um nego velho e todo guardado, todo cheio de segredo, né? Os antigos é assim, né? E aí eu tive essa sorte, né? E sou muito grato, né? E lá passou grandes capoeiristas que são renomados e grandes capoeiristas que tornaram-se só no processo histórico da minha própria cabeça, né? Porque não se tornaram mestres de capoeiras renomados, etc., mas eram grandes capoeiristas. Mestre, perfeito, entendi.
essa convivência com os mestrões tem muito disso, né? Eles são com certeza os griots cheios de muitos conhecimentos, mas muitas Sim, vezes eles não passam tudo 100% o tempo todo, como se fosse um curso que você vai lá e aprende o curso do A ao Z e aprende tudo direitinho com uma didática de mestre, de professor, de escola, de faculdade que dá diploma. O ensinamento com os mestres é algo muito mais lento, digamos assim, mas ao mesmo tempo muito mais intenso, muito mais profundo, porque envolve sentimento, envolve carinho, envolve respeito, envolve ancestralidade. É muito mais do que um professor numa faculdade pode ensinar essa convivência com um grande mestre como o mestre Virgílio. Isso não temos dúvida sobre isso. Então, mestre, é muito claro, profundo isso, né? claro, são conhecimentos que, né, que são educadores, né? São educadores, os mestres são educadores, são, né? O Paulo Freire tem uma frase que ele fala: o educador se eterniza em cada ser que educa, né? Então, eu acredito que os mestres, como figuras como o mestre Vigílio, é um educador e ele se eternizou em mim, né? Que ele me educou e ele se eternizou em mim. E esse processo de educação que ele me dá, que ele me deu e continua me dando, né? É como uma válvula de transmissão, né? De que não deve ficar em mim e que eu devo transmitir para outras pessoas, para que essas outras pessoas também se eternizem sendo educadas e que eu me eternize dentro da memória delas, né? E foi esse processo que o mestre Vigílio mostrou para mim. E aquela coisa, e lá tinha, né, o mestre Paulo dos Anjos, por exemplo, era muito interessante, porque o mestre Paulo dos Anjos ele falava muito pouco, assim, e quando ele falava, ele só falava palavras muito consistentes, de coisas assim muito fortes e presentes. E o mestre Paulo dos Anjos ele circulava muito na casa do mestre Vigílio, né? Ele passava de manhã para tomar um cafezinho antes de ir trabalhar, ele era motorista da prefeitura e a garagem era na São Martim, então ele passava para pegar a caminhonete que ele dirigia e subia na casa do mestre Vigílio, e aí chegava lá para tomar um cafezinho. E aí eu estava lá, então eu terminava ali também aprendendo capoeira ali naquele momento, né? Também. Então foi muito interessante. São educadores eternos que não vou esquecer nunca, que me formou e continua me formando quanto indivíduo nessa sociedade, né? Que bom, mestre. Agora, a Ruth Aquarela. Aliás, deixa eu registrar a presença do Ney Santana, contramestre Ney, um amigo antigo da capoeira de Itacaré. Fernando Carvalho. Ruth Aquarela, mestre. Ah, perdão, o Gaúcho também, que está sempre presente nas lives. Obrigado, Gaúcho, que é mestre Gaúcho do mestre Cavaco, que o senhor também conhece. Ah, legal, Gaúcho. Legal, Gaúcho. Tem uma história na capoeira. Muita história. E a Ruth Aquarela, mestre, pergunta. A primeira pergunta que ela faz duas perguntas, na verdade. Qual é o próximo sonho que o senhor, como mestre, deseja realizar com o trabalho? E vamos emendar outra pergunta da Ruth. Se o senhor acha que as necessidades e os obstáculos dos jovens são parecidos nos países onde o projeto Banto trabalha? Eu vou pela última e volto depois para a primeira. O senhor é que manda. Olha, as necessidades dos jovens em países que o Projeto Banto trabalha, elas são parecidas, mas são diferentes, né? Por que elas são parecidas? Elas são parecidas pelaquilo que nós chamamos de trauma, né? E a consequência do trauma, e que o trauma
qual foi a consequência que causou o trauma nesses jovens. Então, é, os traumas causados nesses jovens, o jovem no Brasil, o trauma dele é muito a pobreza, né, a falta de condição humana, né, como saneamento básico, alimentação, ou família, né, o pai pode estar preso, ou foi assassinado, ou a família violenta, o pai violento, ou, ou ele nem conhece o pai, né, ou a família que se separa, ou ele sofre muita violência, ou ele vive em situação de rua. E tudo isso causa um trauma. Mesmo se você tem pai e mãe que são felizes, mas você acorda e não tem um café da manhã para tomar, e aí você vai para a escola, aí você volta e não tem um almoço para comer, isso tudo causa um trauma, isso tudo causa uma dor. Então isso é muito parecido, por exemplo, nas Filipinas, né? A questão da violência, né, da experiência de traumas sobre violência, sobretudo sobre questão de violências a título de tirar a vida de pessoas de mortes, por exemplo, os jovens refugiados, né, têm experiências de ver os familiares sendo fuzilados, né, perda de irmãos, perda de pai, de mãe, por violência de tirar a vida dos pais, que é uma coisa muito comum no Brasil, nas comunidades pobres e favelas, né, que você vê muita questão de assassinatos, de pessoas sendo tiradas, a vida de pessoas sendo tiradas, e os filhos ficam, os irmãos, os jovens ficam, e isso causa uma sequela de trauma. Então, essas condições são muito parecidas, né? Muito, muito similar. E as formas que eles respondem na escola, na dificuldade de aprendizagem, no mau comportamento, na dificuldade de se relacionar, tudo isso também é muito similar, né? Então, eu vejo muita similaridade nisso, né? O sonho que o Projeto Banto, que eu tenho, na verdade, eu ainda tenho esse sonho que é terminar esse espaço no Brasil e fazer ele funcionar totalmente de forma gratuita, né, para a comunidade, com atividade socioeducativa como carro-chefe a Capoeira Angola, é claro, e várias outras atividades. Isso ainda é um sonho que ainda não está concretizado, ele ainda está em processo, né? O espaço físico está feito, mas a gente precisa ainda implementar atividades e etc, né? E o outro sonho, na verdade, é um sonho de levar o Projeto Banto para a África, né? De implementar uma sede do Projeto Banto na África. E isso eu acredito que estamos começando a chegar perto, porque eu estou começando a ter parceiros numa forma muito interessante, porque a gente está tendo aqui uma live toda sexta-feira com jovens que foram do Projeto Banto, né, que foram a segunda turma do Projeto Banto aqui na Austrália, que são africanos. E nessa última live, o Rankin, que foi o entrevistado, um jovem que está com 23 anos de idade, né, ele, juntamente com a Evelyn, que é a entrevistadora, que é uma jovem que hoje trabalha no projeto, que veio do projeto, que é africana, etc. E com a Rita, que também é africana do Sudão, e que foi do projeto e que vai ser entrevistada na próxima sexta-feira, eles, nessa entrevista passada, falaram, olha, vamos levar o projeto Banto para a África, né? Então, os jovens que hoje já estão adultos, né? A Rita trabalha, a Evelyn trabalha, o Rankan trabalha, todos tempo integral, ganham um salário razoavelmente bem, e colocaram esse projeto junto, né, entre eles, de querer levar o projeto Banto para a África. Então, esse é um sonho que é meu e que parece que está sendo também dividido, que é muito interessante, que está sendo dividido com esses jovens. E eu estou muito feliz por isso.
Ah, o mestre Massa, mestre Marcelo Angola, um abraço. Ô, mestre Moreno. Aí, ah, sete instrumentos, sete instrumentos. Muito, maravilha. É, entendi, entendi. Ela não parou, não, ela continua, trabalha no Projeto Banto hoje. Hoje ela é educadora do Projeto Banto, continua jogando capoeira. Ontem ela me deu uma cabeçada. Ô mestre, eu vou pedir um instante para o senhor, porque quando eu falei, o volume do meu microfone estava baixo, ninguém ouviu a pergunta, Ah, que eu vou então repetir a pergunta. Gente, então o meu microfone estava com o volume baixo, porque costuma dar uma interferência e agora eu ajustei aqui. O mestre Limãozinho pergunta como está a jovem que ele trouxe ao Brasil para divulgar um filme, no caso o senhor, um filme deles. E qual a situação agora? Ela parou ou ela continua? Desculpa, mestre, eu refiz a pergunta porque a maioria das pessoas não tinha ouvido a pergunta do mestre Limãozinho. joia. Mestre Limãozinho, meu querido, um abraço, viu? Saúde e paz para o senhor aí e para dona Rosinha. A Evelyn Agripa, ela continua na capoeira. Hoje ela trabalha no projeto como educadora social do projeto Bantu pela Starts. E, por exemplo, ela, inclusive, a gente divide aqui a casa, ela mora aqui junto comigo, né? E ontem, treinando aqui na sala, ela me surpreendeu com uma chapa, uma cabeçada que eu nem vi como aconteceu. Então, ela continua e continua muito bem. Maravilha, mestre. Que bom, então. Bom, então, vocês não estavam ouvindo a minha voz porque eu tinha colocado o volume baixo para não causar interferência com a fala do mestre, tá? Então eu já regularizei isso aí. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por gentileza, coloquem aí, estou ouvindo bem. Então, a Ruth Aquarela está dizendo para o senhor que todos os sonhos sejam realizados, porque o mundo merece, né? Porque a realização do sonho do senhor, pelo que eu vejo aqui, é um sonho que vai beneficiar muitas pessoas com esse projeto que o senhor faz. Quer dizer, é um sonho pessoal de realizar, na verdade, o sonho de outras pessoas e incluir muitas pessoas que não têm oportunidade e esse poder grande que a capoeira tem de sociabilização, de educação, de ensinamento e de todas essas coisas boas que a capoeira nos traz. Né, mestre? Mestre, eu queria que o senhor Maravilha. falasse uma coisa, porque o pessoal aqui ainda está bolando a pergunta. O senhor sabe que eu ganhei um livro do senhor, né? O senhor lembra? Eu Lembro. queria que o senhor comentasse. O senhor tem alguma unidade dele aí? Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse livro, quando que o senhor escreveu, sobre o projeto,
Quais outras publicações que o senhor tem, mestre, para que todo mundo saiba um pouco mais sobre o senhor? Olha, esse livro, assim, para falar dele, eu vou falar como é que a minha visão de capoeira, a minha visão de capoeira, ela é totalmente social, né? Ela é totalmente socioeducativa e eu procuro criar sempre formas de melhor ainda desenvolver essa forma de educação através da capoeira. Então, esse livro ele surge, curiosamente ele surge, é, eu começo a escrever ele em 2009, no intuito de trazer informações da musicalidade, né? Historicidade da música, de onde vem a música da capoeira, que música é essa, como cantar, qual o momento de cantar, para que ela serve. E coloco isso numa informação muito interessante. Levei 4 anos escrevendo esse livro, se chama Capoeira Angola, História, Cantorias e Versos. E esse livro foi no intuito, na verdade, também de ajudar os jovens do Projeto Banto, né? Por isso ele foi escrito em 2 línguas, em português e inglês, para que as crianças do Projeto Banto entendessem melhor a linguagem, a linguagem musical da capoeira Angola e entendessem o fundamento por trás da música, né? E, consequentemente, dentro do processo de pesquisa, eu percebi que a capoeira, no modo geral, estava tendo uma perda muito grande de identidade através da musicalidade, né? Onde a música ela estava sendo cada vez mais muito rudimentar, no sentido de estar muito simples, onde não ter o fundamento, o canto, né? Por que o canto? Para que serve o canto? De onde vem o canto? E aí, por outro lado, existia também um processo já de leitura, de releitura das letras das músicas sobre o contexto pejorativo, aonde músicas que tinha versos pejorativos até para mim mesmo, quanto afrodescendente, versos pejorativos para as mulheres, né? Então, eu fiz um apanhado de tudo isso dentro da questão de historicidade, tradição, né? E desenvolvimento social dentro da musicalidade e botei nesse livro, né? Então, esse livro foi lançado em 2013, né? E já se faz aí 7 anos que ele foi lançado. E até hoje as pessoas ainda pedem muito esse livro, que eu fico muito feliz e muito grato que ele tem tido uma aceitação muito interessante. As pessoas têm agradecido muito. Está sendo um livro de cabeceira para as pessoas entenderem melhor a musicalidade na capoeira. Eu não sou muito bom cantador de capoeira, mas o verso, a letra, o contexto histórico da musicalidade eu pesquiso bastante, né? Então eu me aprofundo muito disso. Então esse livro ele retrata bastante isso.
Massa, mestre. Um abraço. O som tava. Massa, maravilha. Gente, o som voltou agora, né? Ah, o som voltou agora. Deu um intervalo sem som aí. Novamente uma questão do microfone, tá, gente? Então o mestre Limãozinho está agradecendo. O mestre Gancho Caravelianos. Boa, mestre. Aqui é o mestre Gancho do Guarujá. Sou formado do mestre Camarão da Baixada Santista. Alexandre, obrigado. Ruth, obrigado. Perfeito. Ok. Ok, gente, aos poucos nós estamos retomando aqui, o som já voltou. Vocês ouviram aí, falamos sobre os versos pejorativos nas músicas, que o mestre falou que o livro dele se baseou um pouco nisso, tentando combater esse tipo de prática nas músicas tradicionais ou não da capoeira. Tem muita gente que até hoje canta umas músicas que não são, digamos assim, politicamente corretas na roda de capoeira. Eu vejo muitas vezes os jovens cantando certas músicas que os mais velhos não cantam, e muitas vezes o mestre está no birimbá, ou o mestre está no atabaque, etc. Vocês não se dão conta que o mestre nem sequer, ele continua batendo o instrumento, meio que dizendo que não está gostando daquele tipo de música, mas ele fica ali, ele ouve, ele fica desgostoso, mas ele fica ali ouvindo aquela música que de fato não deveria estar sendo cantada. Depende muito da sensibilidade de cada um de nós isso, tá? Tem frases e versos que para uns não significam nada, mas se você for a fundo você percebe que às vezes tem muitas palavras, etc., que são realmente desagradáveis para qualquer ser humano, tá? Então, antes de você cantar essas coisas, procure saber o que você está cantando. Numa live de um dia desse, eu cheguei a falar sobre os termos também em Urubá, etc., Tupi-Guarani, nas músicas, e muitas músicas dos mestres antigos, como o mestre Camafeu de Oxóssi, por exemplo, que foram transportadas para a capoeira, que cantadas, etc., que muita gente não sabe o significado e às vezes cantam, como as músicas que o mestre Ananias cantava também, que muita gente às vezes não sabe o significado. Então eu peguei, mestre, fiz algumas traduções aqui, buscando as informações de pessoas que conhecem, e trouxe à luz certas frases, quais eram o significado dessas frases, e por nossa sorte, a maioria de todos os cantos do mestre Camafeu e do mestre Ananias falam da onipotência de Deus, da presença de Deus na nossa vida, do poder de Deus, Sim. etc. Então, frases extremamente agradáveis, ditas em outra língua e com significado que tem tudo a ver com a gente. Eu repeti isso, mestre, por causa do som que estava falando. Pode falar, mestre, por favor. É. Joia. Não, eu falei já eu acredito que a gente passa por a sociedade se transforma, né? As necessidades elas se mudam, né? E a capoeira dentro do seu contexto linguístico, musical, a gente pode acompanhar isso, mas é claro que temos muitas músicas, na sua maioria da musicalidade na capoeira Angola, são músicas que elas se adequam muito bem aos tempos, e são músicas que trazem um cunho muito educativo, respeitoso, né? E que
que informa de fato sobre a prática da capoeira, que traz seus contextos históricos, geográficos, né? Onde passaram os mestres, onde conviveram. Então, a musicalidade mais trazida aí por mestre Valdemar, Traíra, Paulo dos Anjos, né, Bigodinho, vai se ver muitas coisas nesse sentido e ela vai ainda parece muito atual, né? Então a gente tem muitas músicas aí para usar aí por séculos ainda, com certeza. Vamos ver. Alguma pergunta para o mestre? Para o mestre? Gaúcho está falando, olha para a tela, mas é que eu tenho que ler as perguntas aqui, senão eu não consigo estar passando para vocês as informações, tá bom? Mestre, eu selecionei, nós já estamos agora somando os dois períodos, mais de 1 hora na live. Eu selecionei algumas imagens que eu encontrei na internet, busquei aqui e ali, que mostra um pouquinho da trajetória do senhor na capoeira, né? São fotos que foram captadas pela internet e... Assim, o Gaúcho está perguntando para o senhor quanto tempo que o senhor está na Austrália. Eu estou na Austrália há 14 anos. Gaúcho, então há 14 anos o mestre está lá, só que ele não fica lá 100% do tempo, né? Tem os períodos que o mestre, além de vir para o Brasil, que tem que buscar o dendê no Brasil, não tem jeito, também tem um trabalho em outros países, como por exemplo lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os outros lugares. Inclusive há 1 ano atrás ou 2, eu tive o prazer de encontrar o mestre lá em Nova York, passamos uns dias agradáveis lá, passeamos pela Times Square, aquele lugar chique, a gente todo matuto lá no meio daquela cidade. Foi Tirando interessante, né, onda. mestre? Tirando onda, né, mestre? Tirando onda. Mas Tirando foi legal. onda. São essas coisas que a capoeira nos trazem. Inclusive, nesse dia que nós estávamos lá na Times Square, eu fiz uma pequena entrevista para o mestre. Eu falei, mestre, capoeira dá asa? Aí o que o senhor falou, mestre, sobre se a capoeira dá asa? O mestre Vigílio diz que a capoeira dá asa, né? Que a capoeira ela te leva para toda parte do mundo, né? Então, e todas as viagens que eu fiz hoje na minha vida, na verdade, foi pela capoeira, né? Então, a capoeira dá asa, sim, e te coloca em lugares que você nunca imaginaria que ia estar, né? Então, é muito interessante. Mestre, é a mais pura verdade. O senhor sabe que... Só uma parte rápido. Quando eu fui tirar o meu visto para ir para os Estados Unidos, pela primeira vez, né? Há uns 5 anos atrás, eu fiz a barba, cortei a barba, coloquei a melhor roupa, fiquei bonitinho, coloquei um sapato preto, todo alinhado assim, como eu vou para o escritório, porque eu trabalho no escritório aqui perto, e fui desse jeito lá tirar o visto. O sujeito olhou para mim e falou, o que você vai fazer? Falei, vou passear, sou turista, tal. Negado. Bateram o carimbo de negado. Eu voltei revoltado. Falei, caramba, mas eu me vesti desse jeito para pegar esse visto. Eu falei, quer saber? Deixei a barba crescer, mestre. Fui de chapéu. Chegar lá, mandaram tirar, mas fui de chapéu. Camisa rasgada, calça jeans, assim, rasgada, né, velha, um sapatênis. Aí eu falei, me perguntaram, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou lá visitar um museu
afro-americano, né? Que fica em Detroit. Tem um museu super interessante lá, que conta a história do negro escravizado, toda a história lá na cidade de Detroit, que é super legal. Eu falei que ia lá visitar esse museu e jogar um pouco de capoeira, porque é o que eu gosto, tenho amigos lá. Welcome to United States. Aprovado. Aprovado. Ah, Então, é a capoeira. para quem não Capoeira, tá acredita, vendo? pode ter certeza que a capoeira vai sempre nos levar para os melhores lugares, né, mestre? Capoeira, com Mestre, certeza. a Ruth, ela fala o seguinte: nesses tempos, diante da pandemia do Covid, quais são as formas, mestre, que o senhor consegue dar continuidade ao trabalho com os jovens? O senhor tem feito alguma coisa pela internet? Olha, eu tenho, como a gente trabalha com o Departamento de Saúde Mental, né? Então existia uma preocupação já pelos coordenadores do departamento, que é da STARTS, a organização que eu trabalho junto com o Projeto Banco, de como que a gente continuaria dando assistência a esses jovens, porque o meu trabalho aqui, ele vai além de ser só uma prática de capoeira, né? O meu trabalho, ele é visto também como terapia, né? Que chama, na linguagem, no inglês, que chama Psychoeducation, né? Então, é a psicoeducação, né? Então, porque a gente faz o papel de um terapeuta, entre aspas, né? A capoeira é o que traz para eles autoestima, né? Regulação para que ele melhore o comportamento, redução do estresse, da ansiedade, né? Então, uma série de coisas que esse momento do Covid-19 é muito propício a acontecer, né? Numa pessoa normal, né? De estar confinada numa casa e não ter suas atividades normais acontecendo, quanto mais num jovem com um trauma elevado, né? Então, a gente pensou em várias formas de como fazer esse trabalho, e uma das formas que nós encontramos foi fazer aulas, né, através de vídeos com ele, né, com eles. Então, a gente tem um encontro todos os dias, né, por 1 hora, né, por exemplo, ontem, por exemplo, algumas escolas já retomou, né, de uma forma muito cautelosa. Então, a professora foi a pessoa que mandou, que eu mandei o link, e aí a professora abriu o computador, e aí ontem a Evelyn e o Jorge, que são mais duas pessoas que trabalham no projeto, que fizeram atividade com os jovens. Então, a gente faz essa atividade através da musicalidade, a gente pede para ele, você tem uma mesa aí, tem uma cadeira, bota a cadeira do lado, e a gente passa ritmos, toque, né, na cadeira, na mesa ou no corpo, fazemos o canto, ensinamos a ele a cantiga, né, e trabalhamos alguns movimentos, né. Assim a gente mantém o processo ainda do trabalho com eles, né. Ontem nós tivemos uma reunião geral, né, tinha mais de 200 pessoas que trabalham com refugiados dentro da organização, e o coordenador geral, né, ele novamente afirmou que a gente não vai ainda voltar para as escolas até o final desse mês. Então, a gente ainda tem esse mês todo que vamos continuar fazendo esse trabalho, né? E aí tem outras coisas que eu estou fazendo, que a gente conseguiu uma aprovação aqui para fazer o Leadership Program, que é um programa de capacitação de jovens para se tornar assistente dentro do projeto ou capacitador do projeto. Então, a gente vai dar a ele fazer uma preparação com eles de 2 anos. A gente conseguiu um fundo aqui para fazer uma preparação de 2 anos. E esses jovens que vão participar são jovens do Congo, que estão aqui como refugiados, que vêm do Congo, né?
Então eu estou aproveitando esse momento para trabalhar em todo o material ilustrativo, de divulgação e de material que eles vão precisar, né, para a capacitação. E aí a gente termina tendo também esse contato com eles, de fazer com que eles participem desse processo também, né? Então, assim a gente segue tendo esse contato nesse momento do Covid. Entendi, mestre. Temos que usar essa tecnologia à nossa disposição aí para poder compartilhar conhecimento e também nos ocuparmos de alguma forma, né, mestre? Mestre, Sim. o gaúcho está dizendo o seguinte, que o senhor conheceu o filho dele, de nome Rafael, em Campinas. Ele está morando em Perth, eu acho que deve ser Perth, há 9 anos. Não sei se a pronúncia está certa, vocês me perdoem aí, mas deve ser uma cidade aí da Austrália. Sim, é verdade, conheci o filho dele, eu não me lembrava o nome, mas conheci. Ele está em Perth, né? E é longe daqui, está longe, está bem longe. Está bem longe, está de avião a 5 horas de voo, né? A 5 horas de voo daqui de Sydney, está bem longe de onde eu estou. Entendi. Mestre, o contramestre, salvo engano, o Val também, que é o Valdemir Santos, também aqui da região da Baixada, a gente está sempre em contato, está presente, mandando um abraço para o senhor. Um abraço, contramestre. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu tenho umas fotos do mestre para passar aí, eu colocaria essas fotos e aí, eventualmente, vocês façam as perguntas e, de repente, o mestre faz as considerações finais, se tiver mais alguma informação para acrescentar, mas eu vou deixar a critério de vocês. Ah, sim, o Léo está fazendo uma pergunta para o senhor aqui, antes da gente colocar as fotos. Mestre Roxinho, como é formada a equipe do Projeto Bantu? Como é o processo de formação dos jovens para serem novos educadores? Ele conclui, o senhor falou em Paulo Freire, além dos seus referenciais da capoeira Angola. Que outras referências embasam o trabalho do Projeto Bantu? Essa é a pergunta do Léo, uma pergunta extensa que eu tive que lembrar como é que fazia para ler. Joia! Então, a equipe do Projeto Bantu, ela é formada de alunos meus, né? Alunos meus, claro. Antes deles entrarem, por exemplo, o Jorge, que é um capoeirista, que é um australiano capoeirista, que conhece a cultura brasileira, fala português fluente e está na capoeira comigo desde que cheguei na Austrália. Na verdade, foi ele a pessoa que traduziu a minha fala quando eu apresentei o projeto aqui na Austrália, né? Ele já falava português, então ele foi comigo e ele traduziu, né, a minha fala na introdução do projeto e hoje ele trabalha no projeto. Então, o Jorge passou por uma vivência dentro do projeto, né? Primeiro ele entrou como voluntário, depois ele passou a um processo de capacitação. O que é o que eu chamo de capacitação? Eu criei um curso dentro do projeto que chama Capacity Building, né? Que é uma capacitação, construção de profissional, que ele acontece periodicamente, né? Os primeiros são 3 dias, que aí a gente faz todo um processo, né, teórico, depois um processo prático, e aí de dinâmicas e de práticas da capoeira Angola, dentro do trabalho socioeducativo, como analisar a música que canta, por que vamos cantar essa música para um jovem, o que é que ela traz como informação educativa, né? Fazer o movimento, quando, em que momento serve para determinados jovens, se ele é
é um jovem hiperativo, qual é a atividade funcional para esse jovem para reduzir a hiperatividade, se ele é um jovem meio contido, né, recluso, como que que atividade serve para esse jovem deixar ele se soltar um pouco, né? Se é um jovem com processo meio que disturbador, violento, como que que atividade serve? Então eu faço todo esse processo de atividade e tudo isso dentro do movimento da Capoeira Angola, né? E aí depois vem uma simulação de aula, passa por uma simulação de aula onde eu convido pessoas que passam a ser criança naquele momento, e aí essa pessoa que está sendo capacitada vai ter um cenário para que ele possa demonstrar as habilidades dele de como lidar com as situações que vai ser apresentada ali. E aí aí eu vou avaliando e ele passa a trabalhar no projeto. E aí, a cada 2 meses, a gente tem de novo esse processo de capacitação e de revisitação às informações, que acontece sempre nas sextas-feiras e é um dia inteiro. Aí eu faço algumas atividades, peço para que eles façam outras atividades, peço para que eles pesquisem, indico para que eles leiam, por exemplo, Paulo Freire, para que eles acompanhem Paulo Freire dentro da sua pedagogia. Eu, particularmente, eu navego em outras, né? Eu tenho, né, frases, eu percorro pelas frases do Mandela como formação de entendimento, né, filosófico na prática, né? O próprio Mestre Pastinha, o Dalai Lama também, eu fala do Dalai Lama, porque eu uso muita metáfora, né? Muita metáfora no projeto, uso muita metáfora, e a metáfora faz com que o jovem faça bastante reflexão. Então, esses como Dalai Lama, Mandela, o próprio Freire, o próprio avô, por exemplo, eu uso como metáforas para que os jovens desenvolvam. Então, esse processo é contínuo. E aí, além disso, eu criei o simpósio, né, o simpósio Ginga Socioeducativa, que é um evento que acontece a cada ano, que eu faço questão que eles participem, né, para ali se capacitar com outros educadores também, que tem muita gente fazendo trabalhos interessantes dentro da Capoeira Angola com o processo socioeducativo, o mestre Flávio Saudade, o mestre Bamba, do Maranhão, a própria Sara, a mestra GG, né, o mestre Irã, de Alagoinhas, né, pessoas que eu conheço o trabalho e que vem desenvolvendo trabalhos interessantíssimos no processo socioeducativo, e aí eu faço com que essas pessoas percorram também os outros caminhos, e no decorrer do tempo a gente dialoga muito, a gente se fala muito, né, diante das dificuldades dele, a gente se fala muito, eu continuo estudando bastante, né, para desenvolver o meu processo capacitador também, para entender melhor como desenvolver esse trabalho, porque não adianta ser bom capoeirista e achar que vai desenvolver um trabalho social com crianças com complexidade, que a coisa vai além disso, né? Então, tem que ter um acompanhamento do jovem, um acompanhamento na formação educacional dele, um acompanhamento dentro do processo dele na família, na comunidade que ele vive, né? Para que ele seja, né, um jovem multiplicador mesmo, formado, porque simplesmente com a capoeira a gente sabe que ela tem um grande poder, né? Mas o educador ele sempre traz algo mais que forma melhor a pessoa e que capacita melhor a pessoa, além de todo o processo da capoeira, né? Então, é dessa forma que a gente se capacita dentro do projeto e que desenvolve o caminho para ser um educador social no Projeto Bantu. Maravilha, mestre. O senhor está
de parabéns, é um trabalho super interessante. O senhor tem toda a razão, temos que sim continuar fazendo muito mais do que só a capoeira, digamos assim, para os nossos alunos, né? Ainda mais numa situação multidisciplinar, onde tem escolas hoje, todo o professor, o mestre, o educador de capoeira tem que realmente buscar informações mais detalhadas sobre tudo, sobre diversos ramos do conhecimento, para poder agregar essas informações para os seus alunos, né? Além da musicalidade, dos exercícios físicos, da perna para o ar, enfim, além do aspecto histórico da capoeira, também trazer algo mais, um ensinamento mais profundo para os nossos, digamos assim, nossos alunos, aquelas pessoas que estão lá buscando alguma coisa a mais com nós, os educadores, tá bom? Mestre, o senhor está de parabéns, o trabalho realmente é muito gratificante. O Léo está agradecendo o senhor, disse que o senhor respondeu super bem a questão dele. E estão assistindo também o José Alves Edinaldo da Costa e o Val, eu já falei, o Gaúcho, a galera tá toda aí. O Olá Capoeira. Oi? José Alves é o mestre Zé do Lenço, né? O José Alves é o mestre Zé do Lenço. Esse é o mestre Zé do Lenço. Zé do Lenço. É Zé do Lenço, então. Muito respeito. Isso até ilustrar aqui. O Edinaldo é do mestre Plínio, né? O chocolate. O Edinaldo da Costa é o chocolate. É que tem outro chocolate, tem o Mário Alves também, que é outro chocolate. Tá cheio de chocolate aí, mas é o Edinaldo e o mestre Zé do Lenço. Que honra tê-lo aqui, mestre, assistindo essa live. Eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui, a presença do mestre Roxinho e essa constelação de mestres e pessoas do bem que nos prestigiaram. Agora eu vou passar umas fotos do mestre e depois a gente passa para umas considerações finais. Eu espero que vocês tenham gostado desses momentos agradáveis aqui com o mestre Roxinho. Eu peço desculpas pelas falhas técnicas, porque me faltam algumas mãos aqui, porque são muitos botões para apertar simultaneamente. Ainda tenho que olhar para a câmera, ainda tenho que ler as perguntas aqui. Não é brincadeira, mas é muito gostoso. Eu tenho aprendido também todos os dias com essa experiência legal das lives, tá? Então, sim, o Célio tá falando, se o mestre é bom, bate palma para ele, mestre Célio do Rio de Janeiro. Bate palma para ele, que o mestre Célio é bom. Mestre Célio é bom, bate palma para ele. Mestre Célio é capoeirão. Aí tá uma grande referência hoje aí na capoeira, tá chegando aí muito bem. Com certeza. Maravilha. Tradição, pessoa do bem, coração bom. São essas pessoas que na verdade fazem parte da nossa família, né? São os nossos amigos que, embora não sejamos irmãos de sangue, somos irmãos na vida da capoeira, né? Tudo que a capoeira nos traz, essa irmandade que não acaba, né, mestre? Irmãos de alma. Sim. Irmãos de alma. Com certeza. Então agora eu vou colocar umas fotos do mestre. O mestre vai partir para umas considerações finais e aí nós vamos continuar interagindo por aqui. Vamos lá para essas fotos. Enquanto essas fotos vão estar rolando, mestre, eu vou procurar colocar uma música aqui do mestre Traíra pra gente e aí nós voltamos com as considerações finais. Todo mundo ouve o senhor, mestre. Então, ouvindo. Então, eu queria primeiro falar que quando eu começo, né, a trabalhar com projeto social na década de 90,
não existia muita informação, né, sobre direcionamento de trabalho social. Mas hoje existe muito caminho, muitos caminhos para que o capoeirista possa buscar informações para montar um projeto social, para desenvolver um projeto social, né? Tem muitos artigos acadêmicos escritos, né? Tem muitos livros escritos a capoeira e educação, né? Então existem vários mecanismos hoje que não existia na época que eu comecei a fazer trabalho social, que ajuda hoje o capoeirista a desenvolver um projeto social, né? E para mim o projeto social ele é um carro-chefe muito sólido para o capoeirista hoje, né? Desenvolver para ter o seu ganha-pão, para ter um trabalho sério, digno através da capoeira e ter esse retorno, né? E, sobretudo, contribuir com o processo de construção comunitário, né? Desenvolvimento da capacitação de jovens. Então, hoje existe uma diversidade aí de documentos, de materiais que eles possam buscar como referência para criar e construir um projeto social, né? E eu acho que acredito que isso seria um caminho muito interessante para a capoeira. A capoeira saiu do Brasil como folclore e hoje ela está fora do Brasil como processo socioeducativo muito forte, muito grande, né? Não só eu na Austrália, mas tem outros colegas trabalhando em vários países em situações bem críticas, como o mestre Flávio Saudade, no Congo, no Haiti, né? Mas tem trabalho na Síria, tem trabalho na Palestina, tem trabalho no Timor-Leste, na Filipina. Então, hoje, a capoeira é muito social no mundo, muito grandioso, né? O Projeto Banco, por exemplo, tem vários artigos já publicados em parcerias, e esses artigos podem ser encontrados na internet e pode ajudar bastante como referência, né, para trabalho social. Eu acho isso muito legal, né, para todos nós. Então, fica aqui o meu agradecimento. Desculpe alguma coisa, se não respondi o que vocês queriam ouvir, né, mas eu dei o meu máximo aí para estar respondendo, né? Gratidão, mestre Romário, pela oportunidade de estar reconhecendo aí o meu trabalho, de estar colocando ele exposto aí para que todos conheçam, né? E é isso, seguimos trabalhando a paciência aí nesse momento do coronavírus, né? É um processo de aprendizado, de reflexão, né? De contingentimento de si mesmo, de se olhar para dentro de cada um, de se olhar para os bem-queridos, os familiares, né? E descobrir de que existem coisas muito valiosas na nossa vida que a gente deixou de valorizar, né? Para ficar correndo contra o tempo atrás de outros ganhos, né? Então, o coronavírus traz aí um processo muito interessante. E aí, eu separei aqui, eu tenho uma cantiga que foi um pedido da mestra Nani para cantar, né? É possível ainda? Claro, mestre, eu vou até. O senhor vai tocar algum instrumento? Eu vou acompanhar eu vou o senhor. tocar aqui uma viola. Ótimo. Então, peraí que eu vou acompanhar o senhor na conta. E aí, essa cantiga é uma cantiga que eu fiz em homenagem ao Mestre João Pequeno,
mas também uma homenagem que traz um processo reflexivo dos mais velhos, né? Da benção, que é um papel muito importante dentro da religião de matriz africana, na qual eu sou parte desde do entendimento de quanto pessoa nessa terra, e a gente dá a benção ao mais velho, a gente dá a benção ao mais novo, né? Dentro da religião de matriz africana, e essa música a gente fez nesse pensamento. E foi pedido da mestra Nani, que ela mandou uma mensagem para mim no Messenger, e falou: ô mestre, canta aquela música do senhor lá. Então eu vou. E aí depois eu queria deixar uma frase do mestre Paulo Freire também para a galera. Eu vou acompanhar o senhor devagarinho, baixinho aqui. Dou a benção Maria, dou a benção João, Birimbau tocou, eu boto a mão no chão. Dou a benção Maria, dou a benção João, quando o birimbau tocou, eu boto a mão no chão. Boto a mão no chão, boto a mão pra vadiar, peço a benção do orixá, eu boto a mão no chão. Dou a benção Maria, dou a benção João, berimbau tocou, eu boto a mão no chão. Capoeira de Angola, cultura de tradição, trazida que pelos negros no tempo da escravidão. Dou a benção Maria, dou a benção João, e o birimbau tocou, eu boto a mão no chão. É isso, a benção Maria, da benção João, né? O birimbau tocar, bota a mão no chão, né? Então isso é pensar no respeito, pensar nos mais velhos, quem chegou primeiro, né? Dar a benção, agradecer, respeitar, ouvir, né? Isso é muito importante, né? E aí eu queria encerrar com essa frase aqui do Paulo Freire, que eu separei aqui, que ele diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a construção, né? Então, o mestre Paulo Freire nos ensina que ensinar, né, não é transferir conhecimento, na verdade a gente está ali capacitando o outro para que o outro também seja uma reprodução, ou o que chamamos de capacitador, né? de uma pessoa que vai multiplicar, que é um multiplicador daquilo que nós ensinamos. Então, o que a gente faz é isso, dentro do Projeto Banto, a gente desenvolve o caminho para que esses jovens, né, cresçam, se capacitem, se construam enquanto indivíduo na sociedade, né? E aí ele vai, o destino da vida vai dizer para ele qual é o caminho, né? O Rankin respondeu muito bem numa pergunta sobre, na live na sexta-feira, sobre se ele estava na capoeira e se os colegas da época dele estavam na capoeira. Ele disse: olha, todos nós estamos na capoeira, mesmo não estando praticando capoeira como propriamente dita, né? A capoeira ela vai estar com a gente no dia a dia, seja lá onde a gente estiver. Ela vai ser uma coisa que nós vamos sempre olhar como algo educador, que nos formou, que nos capacitou, mesmo que não estejamos na ginga do dia a dia, através da música do birimbau, mas vamos estar na ginga do dia a dia
do processo da própria vida e pensando nos ensinamentos que a capoeira nos deu para superar as dificuldades. Palavra de um jovem do Projeto Banto. E assim, eu acredito também que a capoeira que eu passo para esses jovens, se eles continuassem na capoeira, por exemplo, hoje eu teria aqui na Austrália quase que 1.000 alunos, né? Como eu não quero ter 1.000 alunos, mas eu sei que eu tenho 1.000 pessoas que lembram de mim todos os dias, ou pelo menos uma vez por dia na semana, e que lembra dos ensinamentos, do canto, da capoeira, da ginga, e que aquilo serve para que ele saiba sentar para ouvir, saiba levantar para falar e saiba conduzir a vida dele. Então, esse é o processo socioeducacional que eu acredito na capoeira, e a gente segue assim. Gratidão a todos e todas, um abraço e um beijo no coração de todos. Parabéns para o Mestre Plínio, hoje é aniversário do meu amigo e irmão Mestre Plínio. Caramba, tinha que comemorar o aniversário do Mestre Plínio hoje, né? Muita paz, muita luz. Mestre Plínio, um forte abraço para o senhor, felicidade, saúde, paz, se cuida aí. E, Mestre Roxinho, eu é que agradeço essa grande oportunidade de passar alguns momentos agradáveis, batendo um papo gostoso com o senhor, com tanto conhecimento, com tantas coisas boas que podem ajudar a todos. Eu fico grato porque eu sei que muitos mestres no passado não tiveram chance, talvez, de criar um método educacional ou oportunidades. Muitas academias foram fechadas porque os mestres ainda não tinham aquele espaço para dar aula em colégios, em clubes, etc., em academias, e os mestres se esforçavam para alugar um espaço pequeno e recebiam uma mensalidadezinha do aluno, e aí quando era férias os alunos desapareciam, e aí a academia ficava vazia, o mestre tinha que continuar pagando aluguel, ou seja, na verdade, eles pagavam aluguel, principalmente em São Paulo aconteceu muito isso, pagavam para dar aula, porque o aluguel sempre era mais caro do que o valor que os alunos pagavam mensalmente. E por causa disso, muitos mestres deixaram de fazer trabalhos com a capoeira, porque realmente não tinham como se sustentar financeiramente. Então, o caminho, a sugestão que o mestre dá, partindo para o aspecto socioeducativo, é algo que é um pouco mais trabalhoso, que exige um pouco mais de dedicação, de estudo do educador, mas de qualquer jeito é uma forma de você também achar o seu caminho como educador, como gerador de conhecimento e distribuir essas informações através dos seus alunos, através de conhecimento que você adquira ao longo dos anos. Então, mestre, em nome de todos os orixás de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço para que todos se protejam, fiquem longe das ruas, usem máscara, usem álcool gel, que Deus nos abençoe, que em breve estaremos livres desse coronavírus e vamos poder estar nas rodas novamente, cantando, tocando e se abraçando. Um forte abraço a todos. Obrigado, mestre. Valeu, obrigado, mestre. Obrigado. Fiquem em casa, se guardem. Quanto mais tempo, mais cedo vocês ficarem em casa, mais cedo vocês sairão de casa dentro do processo do coronavírus. Isso é uma própria experiência nossa aqui da Austrália. Então, não escutem o que Bolsonaro está falando, fiquem em casa, né? Aproveite esse momento para conviver com a família, para viver coisas que você deixou de viver, fazer reflexão sobre o seu processo de vida, e aí logo, logo você vai estar saindo para as ruas, porque tudo isso passa, né? Tudo isso passa, com certeza. Tá bom? Um abraço. Axé, mestre.